turma do 9º ano. Estou de volta com vocês, professora Márcia Ferreira, de Língua Portuguesa, da Escola Menino Jesus. Hoje eu estou de fone, desculpa aí pelo fone, porque hoje tem música alta no vizinho, há uma construção que lá estão fazendo muito barulho. Então eu precisei usar o fone para que vocês possam me entender melhor, que não fique nenhum ruído, nenhum barulho por trás da nossa aula de hoje, tá bom? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, tá? Orações subordinadas reduzidas. Vocês já ouviram falar em orações subordinadas reduzidas? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso slide de hoje, tá bom? Para que você possa compreender melhor, ver direitinho as orações. Estão aqui, ó. Primeiro, para a gente saber identificar uma oração subordinada reduzida, nós precisamos lembrar dos assuntos de orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais que nós estudamos já nas outras aulas que tivemos, nas nossas outras videoaulas, tá? Vocês vão precisar lembrar da classificação dessas orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais, para você conseguir identificar uma oração subordinada reduzida. Está bem? As orações subordinadas reduzidas, elas são construídas com as formas nominais do verbo. Quais são essas formas nominais? As formas nominais dos verbos, elas estão no infinitivo, que são aqueles verbos terminados em R, como andar, falar, cantar, sorrir, pular, tá? No gerúndio, que são os verbos terminados em NDO, falando, cantando, dançando, pulando, e no particípio, que são as formas nominais dos verbos terminados em ado ou ido, tá? Corrido, andado, falado, tá? Sem a necessidade de conjunções ou pronomes relativos para introduzi-las, tá? As orações reduzidas, elas não têm a necessidade de uma conjunção ou de um pronome relativo. Diferente das orações subordinadas desenvolvidas, tá? Que elas necessitam desses conectivos, elas necessitam dessas conjugações, desses pronomes relativos para serem identificadas, tá? As orações reduzidas sempre começam com o verbo no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Essa é a classificação das orações subordinadas reduzidas. Elas podem ser orações reduzidas de infinitivo, orações reduzidas de gerúndio e orações reduzidas de particípio. Tá bom? Vamos falar de cada uma delas para que você possa entender melhor essas orações reduzidas. Vamos falar primeiro das orações reduzidas de gerúndio. Elas serão quase sempre adverbiais. Raramente elas são adjetivas ou substantivas. Vamos entender aqui no exemplo, ó. Descobrindo a rua, localizei a casa do autor. Localizei a casa do autor, aqui você já sabe que é uma oração principal, tá? Descobrindo a rua é uma oração subordinada adverbial de tempo. Por que é adverbial de tempo? Vocês têm que lembrar lá das orações subordinadas adverbiais e da sua classificação, tá? Reduzida. Por que ela é reduzida? Porque não tem nenhum conectivo aqui que possa ligá-la à sua oração principal. Por isso que é reduzida de gerúndio. Por que de gerúndio? Porque o verbo aqui está na sua forma nominal gerúndio. Olha o NDO. Tá bom? Percebendo a má vontade do vendedor, deixei de comprar o tecido. Olha só. Percebendo a má vontade do vendedor. É uma oração subordinada adverbial causal, tá? É causa aqui. Reduzida, porque não tem nenhum conectivo ligando a oração, a sua oração principal, né? De gerúndio. Por quê? Porque a forma nominal do verbo está no gerúndio. Aqui, ó, NDO. Agora, para que você possa entender melhor, eu trouxe aqui uma oração para a gente transformar a forma desenvolvida
para uma forma reduzida, tá? Ó, havia alguns alunos que ouviam música. Quando eu falo que ouviam música, essa é uma oração subordinada desenvolvida. Por que que é desenvolvida? Porque aqui tem o conectivo, ó, que pronome relativo, que está ligando essa oração subordinada à sua oração principal, tá bom? Portanto, é desenvolvida. Adjetiva restritiva, tá? Você tem que lembrar da classificação das orações subordinadas adjetivas. Elas podem ser restritivas ou explicativas. Essa aqui é restritiva, não há vírgula aqui, tá bom? O outro exemplo. Aí a gente transformou essa oração subordinada desenvolvida em uma oração reduzida, por dessa forma. Havia alguns alunos ouvindo música. Ouvindo música é uma oração subordinada adjetiva restritiva. A gente já sabe que é restritiva porque a gente já viu aqui na desenvolvida, né? Reduzida porque não tem nenhum conectivo, nenhuma conjunção, nenhum pronome ligando essa oração à sua oração principal. Reduzida de gerúndio. Por que de gerúndio? Porque a sua forma nominal, seu verbo está aqui no gerúndio, ó, NDO. Deu para você entender o que é essa oração reduzida de gerúndio? Eu espero que sim. E as orações reduzidas de infinitivo? Elas podem ser desenvolvidas em subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas ou subordinadas adverbiais, tá? Elas podem vir ou não precedidas de uma preposição. Essas orações reduzidas de infinitivo, elas são sempre adverbiais e substantiva. Raramente elas são adjetivas, raramente. As orações subordinadas substantivas geralmente são reduzidas de infinitivo, né? Eu trouxe aqui o exemplo também de uma oração subordinada desenvolvida e transformamos essa oração desenvolvida em uma oração reduzida. É fundamental que se creia na sua inocência. Que se creia na sua inocência é uma oração subordinada substantiva desenvolvida, porque nós temos aqui, ó, o pronome relativo que, né? Por isso que ela é desenvolvida, subjetiva, tá? Tem que lembrar da classificação das orações subordinadas substantivas, tá? Para você poder classificá-la aqui. E aí a gente transformou essa oração subordinada desenvolvida em uma oração reduzida, ficou dessa forma. É fundamental crer na sua inocência. Você percebe aqui que essa oração subordinada substantiva subjetiva é reduzida porque ela não tem nenhum pronome, nenhuma conjunção, nenhum conectivo, tá? Ligando essa oração subordinada à oração principal. De infinitivo, por quê? Porque o verbo aqui está na sua forma nominal de infinitivo, ó, terminado em R. Deu para você entender a oração reduzida de infinitivo? Muito legal, eu adoro essa classificação. As orações reduzidas de particípio, elas serão sempre adverbiais ou adjetivas. Elas nunca vão ser substantivas. Olha o exemplo. O gás natural importado, distribuído no país, não atende a todos. Olha só, distribuído no país, está aqui entre vírgulas. Portanto, essa é uma oração subordinada adjetiva explicativa, entre vírgulas. Reduzida, porque não tem nenhum conectivo, ligando essa oração subordinada à sua oração principal. De particípio. Por que de particípio? Porque o seu verbo aqui está na forma nominal particípio, terminado em ido. Ok? Vamos transformar aqui uma oração desenvolvida numa oração reduzida, vai ficar da seguinte forma. A polícia encontrou o carro que foi abandonado. Que foi abandonado é uma oração subordinada desenvolvida, porque nós temos aqui que o conectivo que, tá? Adjetiva restritiva. Restritiva, observe que não tem vírgula, tá?
Aí transformamos em uma oração reduzida, ficou: a polícia encontrou o carro abandonado. Olha só, tiramos o conectivo que e o verbo aqui está na sua forma nominal particípio, né? Por isso é uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio. É muito grande, professora, é muito grande, mas é muito legal fazer essa classificação. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se você não conseguiu entender, você tem que voltar e rever a classificação das orações subordinadas substantivas, das orações subordinadas adjetivas e das orações subordinadas adverbiais nos nossos vídeos gravados anteriormente, tá? Ou no seu livro também você tem esses assuntos. Agora, você vai fazer a sua atividade da página 172 a 175 do livro didático. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Bye, bye!